Veneza parecia feita de espelhos. As águas refletiam luzes que tremiam como mentiras, e o ar, úmido e doce, carregava o perfume das flores e o peso dos segredos. Era a primavera de 1928, e a cidade se preparava para o Baile das Máscaras, o evento mais esperado do ano, onde nobres artistas e curiosos se escondiam sob disfarces tão elaborados quanto seus pecados. Hercule Poirot havia aceitado um convite que, para muitos, pareceria inocente. Uma semana de descanso no Palazzo Bellariva, residência do distinto Sr. Lorenzo Bellariva, um homem de negócios veneziano conhecido por suas festas exuberantes e por seu gosto em cercar-se de personalidades intrigantes. Para Poirot, descanso nunca significava o que significava para os outros. Onde alguém buscava silêncio, ele buscava movimento, o tipo de movimento que revelava intenções escondidas. Meu caro, Veneza é o espelho da alma humana, dissera ele ao chegar, observando as gôndolas deslizarem pela água verde escura. Tudo aqui é reflexo, nada é o que parece. A cidade veste uma máscara, e sob ela está a verdade. Quando o pequeno barco atracou diante do portão de pedra do palácio, um criado abriu as portas com cerimônia. Dentro, o mármore branco brilhava sob os candelabros e o anfitrião, Lorenzo Bellariva, aproximou-se com um sorriso ensaiado. Era um homem alto, de cabelos prateados e voz que parecia ensaiada para agradar. "Monsieur Poirot?" exclamou ele, abrindo os braços. "É uma honra recebê-lo. Sua fama viaja mais rápido que o vento do Adriático." Poirot inclinou a cabeça. "A fama é como o perfume, senhor. Encanta de longe, mas pode sufocar de perto." O anfitrião riu, sem entender o tom. Atrás dele, uma jovem observava em silêncio. Tinha postura firme, olhos escuros e um ar de prudência rara entre convidados de festas venezianas. Era Helena Bellariva, sobrinha do anfitrião. Seria mais tarde a única a falar com Poirot com franqueza. "Os senhores chegaram em boa hora", anunciou Lorenzo. "Esta noite teremos convidados de toda a Europa. Um deles, creio, chamará sua atenção, Monsieur Poirot." Ele fez um gesto em direção à escadaria de mármore. No alto descia uma mulher de beleza imponente, envolta num vestido de seda cinza-prata, que refletia a luz como se fosse feita de névoa. O salão silenciou quando ela apareceu. "A condessa Adriana Valle", disse Lorenzo em tom cerimonioso. Uma dama cuja presença transforma qualquer jantar em lenda. A mulher sorriu com leveza. Seus olhos, de um cinza quase translúcido, pareciam observar e medir cada pessoa à sua volta. Quando seus olhares se cruzaram, Poirot notou algo mais profundo que elegância: um controle absoluto. Aquele era o tipo de mulher que sabia o peso de cada gesto e o valor de cada palavra. "Monsieur Poirot, é um prazer finalmente conhecê-lo", disse ela, com voz baixa e musical. "Sempre achei admirável um homem que busca a verdade num mundo que prefere a ilusão." "E eu admiro uma mulher que reconhece a diferença", respondeu Poirot. Durante o jantar, a atmosfera oscilava entre charme e tensão. O salão estava cheio de convidados, diplomatas, artistas e dois homens que pareciam incapazes de tirar os olhos da condessa. Um deles era o conde Victor Arlen, de origem russa, elegante, melancólico e intensamente devotado a ela. O outro, Barão Emil Reinhardt, austríaco, espirituoso e arrogante, falava com o tom de quem já se considerava vencedor. Entre eles, o ar parecia vibrar. Cada brinde era um desafio disfarçado, cada palavra uma provocação velada. A certa altura, o barão inclinou-se sobre a taça e disse com um sorriso frio:
Há homens que não entendem quando um romance terminou. O conde respondeu com calma, mas os olhos traíram o rancor. E há homens que confundem posse com amor. O salão congelou. Poirot observava em silêncio, as mãos pousadas sobre o cabo da bengala. Havia naquela troca algo mais que rivalidade. Havia história. O anfitrião tentou disfarçar a tensão com uma risada nervosa. Cavalheiros, em Veneza, deixamos as brigas para o carnaval. A condessa manteve o sorriso, mas seus dedos apertaram o cálice com força. Nenhuma palavra dela foi dita, mas a sala inteira entendeu. Era por ela que aqueles homens se odiavam. Mais tarde, enquanto os convidados subiam para seus aposentos, Poirot comentou com Helena. Diga-me, mademoiselle, seu tio costuma reunir pessoas que se detestam sob o mesmo teto? Ela hesitou antes de responder. Meu tio gosta de espetáculo, monsieur. E a condessa, ela o proporciona. Onde ela está, há admiração e perigo. Poirot arqueou as sobrancelhas. Ah, então a dama não apenas inspira arte, mas tragédia também. Na manhã seguinte, Veneza acordou em clima de festa. O baile das máscaras do Palazzo Dandini aconteceria à noite e toda a cidade se agitava em preparativos. Gondoleiros pintavam as proas, costureiras ajustavam máscaras e o ar carregava a promessa de algo inevitável. Do terraço do palácio, Poirot observava os canais com seu olhar meticuloso. Nada escapava. A condessa passava em uma gôndola escura, sozinha, com o véu abaixado. O conde a seguia à distância, o barão também. Era um triângulo perfeito e, portanto, fatal. À noite, o salão do Palazzo Dandini parecia um sonho em chamas. Luzes, música e máscaras douradas que escondiam mais do que rostos. Quando a condessa entrou, vestida de prata e usando uma máscara negra de renda, o murmúrio coletivo foi quase religioso. O conde se aproximou primeiro, curvando-se. Não esperava vê-la aqui, Adriana. E eu esperava não ser vista, respondeu ela sem emoção. O barão surgiu em seguida, sorrindo com o mesmo veneno. O destino é gentil, afinal. Ele sempre nos reúne onde não deveríamos estar. Os três ficaram frente a frente sob o lustre central. E, como em um jogo de espelhos, cada gesto refletia o que o outro escondia: amor, ciúme, desafio. De longe, Poirot observava. Para ele, o baile era mais que uma festa. Era um tabuleiro. Cada máscara uma pista. Cada olhar, um movimento calculado. Pouco antes da meia-noite, os músicos diminuíram o ritmo. A condessa desapareceu entre os corredores. O conde seguiu-a. O barão também. Quando o som dos violinos se calou, o que restou foi apenas o eco distante de vozes alteradas na varanda do palácio. Minutos depois, Poirot moveu-se com a precisão de um gato. Atravessou o salão silenciosamente e encontrou três figuras sob o luar. 2 homens em confronto e uma mulher imóvel entre eles. «Cavalheiros!» advertiu ele, mas era tarde. O som de um disparo cortou o ar. O grito da condessa ecoou, abafado pela música que voltava a tocar lá dentro. Naquela noite, enquanto a lua deslizava sobre a água, Veneza deixou de ser apenas uma cidade de máscaras. Tornou-se o cenário de um crime envolto em perfume, honra e silêncio. Poirot olhou para o corpo caído e murmurou: «Eis o preço da ilusão, mon ami. Aqui até o amor usa disfarce. O amanhecer em Veneza parecia inocente demais para ter testemunhado um crime. A névoa cobria o canal como um lençol de luto, e o sino da igreja marcava as 6 horas quando os primeiros barqueiros encontraram o corpo. O barão Emil Reinhardt jazia em uma gôndola solta, flutuando entre as estacas do canal. A roupa impecável, a camisa manchada de sangue
e uma pistola caída ao lado contavam uma história que ninguém queria acreditar. Quando Poirot chegou ao local, a polícia já cercava a cena. O inspetor veneziano falava alto, misturando indignação e curiosidade, enquanto ordenava que ninguém se aproximasse. Poirot observou em silêncio, examinando o corpo com o olhar preciso de quem lê um livro aberto. "Um duelo, disseram?" perguntou ele com voz calma. "Sim, monsieur." O conde russo confessou. "Disseram que era questão de honra", respondeu o inspetor. Poirot ajeitou a gravata e ergueu as sobrancelhas. Honra. Uma palavra que os homens usam quando querem justificar a estupidez. Ele se inclinou sobre o corpo e notou detalhes que escaparam aos outros. A mão do morto estava relaxada demais para quem teria disparado segundos antes, e o cheiro da pólvora vinha apenas de uma das armas. Havia 2 balas disparadas, mas apenas uma pistola recuperada. "Onde está a segunda arma?" perguntou ele. O conde afirma que a jogou na água por desespero. "Ah, sim", murmurou Poirot. "O desespero é conveniente." O conde Victor Arlen aguardava na delegacia, abatido, mas não desesperado. Quando Poirot entrou, o conde levantou-se com um ar digno. "Monsieur Poirot, lamento que tenha testemunhado nossa vergonha." "Vergonha é quando se mente mal, monsieur. Conte-me o que aconteceu." O conde relatou que o barão o havia insultado durante o baile. Disse que, por honra, mandou um bilhete desafiando-o para um encontro ao amanhecer. Encontraram-se sozinhos, trocaram tiros e o barão caiu. Poirot escutou com atenção, sem interromper, e quando o homem terminou, perguntou apenas: "E a condessa? Onde estava ela enquanto 2 homens arruinavam suas vidas por ela?" O conde desviou o olhar. "Dormindo, talvez, ou chorando." Poirot sorriu levemente. "Não, monsieur. Ela não chora. Ela observa." Enquanto a polícia registrava a confissão, Poirot pediu para examinar as roupas do conde. O tecido estava limpo, sem manchas de pólvora. Um homem que dispara a curta distância não sai imaculado. De volta ao Palazzo Bellariva, o clima era de consternação. Os convidados cochichavam pelos corredores, os jornais já falavam no duelo veneziano da paixão, e o anfitrião Lorenzo tentava abafar o escândalo. Quando Poirot entrou no salão principal, todos silenciaram. A condessa Adriana Valle apareceu minutos depois, vestida de preto, com um véu leve sobre o rosto. Caminhou com serenidade até o centro da sala. "Dizem que o barão está morto", disse ela, num tom que misturava pesar e cálculo. "Não dizem, madame." "Confirmam", respondeu Poirot. Ela olhou para ele intrigada. "E o conde?" "Vivo, mas não livre." Um leve tremor cruzou o rosto de Condessa, rápido demais para ser notado por quem não a observava de perto. Poirot, é claro, viu. "Eu o avisei", disse ela baixinho. "Disse que não fosse." "E ainda assim, madame, ele foi." "Talvez porque recebeu o bilhete errado." Ela ergueu a cabeça, surpresa. "O senhor insinua que alguém o enganou?" "Eu, madame, não insinuo. Eu constato. O bilhete encontrado no bolso do barão foi escrito por uma mulher, mas não com sua tinta." A condessa ficou imóvel. Poirot prosseguiu com calma. "A senhora usa tinta violeta. O bilhete foi escrito com tinta preta. Pequeno detalhe, mas o diabo mora nos pequenos detalhes." Lorenzo interveio, nervoso. "Por favor, Poirot, isso é desnecessário. Já há tragédia suficiente." "Tragédias, Sr. Bellariva, nascem de detalhes ignorados." A condessa respirou fundo. "Está dizendo que alguém falsificou minhas palavras?" "Digo apenas que alguém escreveu o que a senhora talvez quisesse dizer, mas não disse." O salão ficou em silêncio.
O som distante das gôndolas ecoava pelas janelas abertas. Lá fora, Veneza brilhava com inocência, como se nada tivesse acontecido. Naquela mesma tarde, Poirot pediu para visitar os aposentos da condessa. O quarto era luxuoso, mas organizado com precisão militar. Sobre a penteadeira, um frasco de perfume aberto, o mesmo aroma que pairava na varanda do baile, um maço de cartas amarrado por fita de seda e uma fotografia do barão ao lado do conde, rasgada ao meio. Quando o amor termina, alguns rasgam lembranças, outros as guardam, disse Poirot, observando a imagem. A criada, uma jovem pálida chamada Irina, entrou para recolher roupas. Falava pouco, mas seus olhos revelavam inquietação. Mademoiselle, a senhora se lembra de ter escrito uma carta ontem? Perguntou Poirot com gentileza. Sim, monsieur. A condessa me pediu para escrever algo por ditado. O que dizia? Não venha amanhã. Está acabado. Ela assinou e eu postei. Tem certeza de que a viu assinar? Bem, não exatamente. Ela me dispensou antes de selar o envelope. Poirot agradeceu e, ao se despedir, notou um detalhe. Sobre a escrivaninha, o tinteiro era violeta. O mesmo tom que faltava no bilhete encontrado com o morto. De volta ao salão, o detetive encontrou Helena, que o aguardava inquieta. O senhor acredita que a condessa seja culpada? Perguntou ela. Acredito que todos são culpados de algo, mademoiselle. Uns de mentir, outros de acreditar demais. Ela abaixou os olhos. O conde não é um assassino. Talvez não. Mas o amor o transformou em instrumento. O anfitrião apareceu, desesperado. Monsieur Poirot, a imprensa quer declarações. Preciso de uma explicação. Poirot endireitou-se. Diga a eles que a verdade em Veneza ainda usa máscara. Ao cair da noite, ele caminhou até o cais do palácio. A lua refletia-se na água com um brilho de aço. Em silêncio, ele repetiu para si mesmo. A cidade é um espelho, o crime também. O caso, aos olhos da polícia, estava resolvido. Um duelo por amor. Mas para Poirot, nada era tão simples. A morte do barão não era apenas consequência de paixão. Era uma encenação. Alguém havia trocado cartas, manipulado vaidades e usado o cenário perfeito. Uma cidade onde ninguém enxerga claramente nem o próprio reflexo. No relatório que escreveu naquela noite, Poirot resumiu suas suspeitas com uma frase curta. Em Veneza, a verdade nunca se mostra de frente. Ela se esconde sob o véu mais bonito. E enquanto a cidade dormia, o pequeno detetive belga sabia que o baile ainda não havia terminado. O jogo de máscaras estava apenas começando. O caso que tomava forma diante de Poirot não era apenas sobre morte, era sobre desejo. Em Veneza, o amor e o perigo navegavam na mesma gôndola. Cada olhar trocado carregava uma intenção, e cada palavra parecia ensaiada para seduzir ou destruir. Na manhã seguinte ao crime, o Palazzo Bellariva estava tomado por rumores. Os criados cochichavam, os jornais vendiam manchetes com exageros e a condessa Adriana Valle transformava-se em lenda antes mesmo de ser interrogada oficialmente. Poirot, no entanto, não via uma lenda, via um padrão. A condessa cercava-se de homens que a adoravam e terminavam arruinados. O conde russo estava preso, o barão morto, e o anfitrião veneziano, Lorenzo, tentava desesperadamente conter os danos sociais. Quando Poirot pediu uma nova conversa com Adriana, ela aceitou sem hesitar. O encontro foi marcado para o fim da tarde, em seus aposentos. A luz do entardecer atravessava as cortinas de seda, tingindo tudo com tons dourados e melancólicos. Ela o recebeu sentada, elegante e fria.
Monsieur Poirot, começou ela, dizem que o senhor busca verdades, mas há verdades que não merecem ser descobertas. Ah, madame, todas merecem. Algumas apenas exigem coragem para serem vistas. Ela o observou por um momento e, com um leve sorriso, disse: O senhor quer entender o que aconteceu? Então precisa compreender o que é ser desejada a ponto de ser odiada. Poirot manteve o olhar fixo, sem piscar. Desejo, madame, é a forma mais educada de destruição. A condessa se levantou e caminhou até o espelho. Eu nunca pedi nada, disse, ajustando o véu. Mas eles sempre vinham, o barão com sua arrogância, o conde com sua devoção. Dois homens que me amaram sem jamais me ouvir. E o que a senhora ofereceu em troca? Perguntou Poirot. Esperança, respondeu ela, voltando-se. E esperança é um veneno doce, monsieur. Poirot aproximou-se da janela. Lá fora, as águas do canal refletiam o pôr do sol, como se o céu também estivesse prestes a afundar. O conde disse que o barão a insultou, comentou ele, e que duelou por sua honra. Honra? Ela riu com ironia. Eles não lutavam por mim, mas por eles mesmos. Queriam provar quem possuía algo que nunca pertenceu a ninguém. O amor, talvez? Não, monsieur. O controle. Por um instante, o silêncio dominou o quarto. O som distante de uma gôndola ecoava, melancólico. Poirot então retomou. O senhor Belariva me disse que o barão possuía um seguro de vida considerável. Descobri que, há 2 dias, ele o transferiu em nome da senhora. Isso é mentira! Ela reagiu, mas o tremor na voz a traiu. Poirot mostrou um documento. Fui ao banco esta manhã. Está tudo aqui. O barão assinou e registrou o nome Condessa Adriana Vale como beneficiária. Ela permaneceu imóvel, o olhar fixo na janela. Então ele me usou até o fim, murmurou. Quis me prender à sua morte. Poirot guardou o papel e disse em tom baixo: A morte é o último gesto dos que desejam permanecer no coração de quem os esqueceu. Ela virou-se, o rosto tenso. O senhor me julga? Eu não julgo, madame. Eu observo. E o que observo é um rastro de homens destruídos pela ilusão de possuí-la. Ela se aproximou devagar, até ficar a poucos passos. E o senhor, Monsieur Poirot, também tem medo de ser destruído? Poirot sorriu de leve. Eu, madame, temo apenas o desarranjo da lógica. Ela deu um passo atrás, como se ele tivesse quebrado um feitiço. Então talvez o senhor seja o único homem que não pode ser enfeitiçado. Ou talvez, respondeu ele calmamente, o único que enxerga o feitiço como uma pista. Antes de sair, Poirot notou algo sobre a mesa, uma pequena moldura de prata com um retrato dela pintado em tons de cinza. No canto inferior, uma assinatura, Antônio Ferrato. O retratista? Perguntou. Sim, respondeu ela secamente. Ele me pintou em Viena. Está em Veneza agora. Um artista, um amante ou um cúmplice? Um homem curioso, disse ela. E curiosos, monsieur, morrem cedo. A frase ecoou na mente de Poirot quando, naquela mesma noite, um mensageiro chegou ao palácio. O pintor Antônio Ferrato fora encontrado morto em seu ateliê, baleado no peito. O corpo estava caído diante de um quadro inacabado, o retrato da condessa. O perfume no ar era o mesmo que ela usava. Poirot examinou a cena com minúcia. O mesmo perfume, o mesmo padrão. A dama da lagoa deixa sua assinatura onde passa. O inspetor parecia confuso. O senhor acredita que ela o matou? Eu acredito, respondeu Poirot, que alguém quer que pareça assim. No chão, ele encontrou um detalhe, uma luva de couro fino, pequena demais para a condessa. Sobre a mesa, uma taça de vinho
e um bilhete rasgado com metade de uma fotografia. A condessa e o barão, lado a lado. No verso, uma frase escrita por mão masculina. Ela sabia. Ao sair do estúdio, Poirot refletiu em voz baixa. Desejo e destruição são irmãos gêmeos, mon ami. Um nasce com o outro. Na manhã seguinte, chamou Helena Bellariva para uma conversa reservada. Mademoiselle, disse ele, a condessa fala muito sobre esperança. A senhorita acredita nela? Acredito que ela acredita no que convém, respondeu Helena. Minha tia me avisou que mulheres como ela nunca amam, apenas testam. Poirot assentiu. E os homens? Os homens, ela respondeu, confundem fascínio com destino. O detetive caminhou até a janela e observou o canal. Em Veneza, madame, até a água parece seduzir, mas a água leva embora tudo que não sabe nadar. Mais tarde, ao revisar as evidências, Poirot começou a montar o quadro real. O barão havia planejado a própria morte como vingança. O conde fora manipulado a acreditar em uma traição, e o pintor talvez soubesse mais do que devia. No centro de tudo, uma mulher que encantava sem tocar e destruía sem agir. Ao cair da noite, ele resumiu suas conclusões a Lorenzo. O que se passa aqui, Sr. Bellariva, não é amor, é teatro. E como em todo bom teatro, alguém escreve o roteiro enquanto os outros apenas interpretam. O anfitrião suspirou. E quem escreve este, monsieur? Poirot respondeu, olhando para o espelho à sua frente. A vaidade, meu caro. A vaidade escreve sempre o ato final. O orgulho era o verdadeiro assassino naquela história. A morte do barão e do pintor tinham origens diferentes, mas ambas nasciam do mesmo sentimento. Homens incapazes de suportar a humilhação. Em Veneza, a honra era uma moeda antiga, usada por vaidosos que confundiam dignidade com orgulho ferido. O conde Victor Arlen continuava sob custódia da polícia, aguardando o interrogatório oficial. Quando Poirot voltou à questura, o homem parecia mais velho, abatido, com o olhar de quem perdera algo maior que a liberdade. O detetive o observou por um instante antes de falar. Conde, não há nada mais perigoso que um homem ofendido. A honra, quando ferida, cega até os inteligentes. Victor levantou a cabeça, cansado. Eu não o matei por orgulho, monsieur. Matei porque ele zombou de mim diante dela. Poirot cruzou as mãos. Ah, então o orgulho teve nome e rosto. A condessa Adriana Vale. O conde desviou o olhar. Eu a amei. E ela me usou como escudo. Quis que eu lutasse por ela. Disse-me que o barão merecia uma lição. A senhora disse isso com palavras? Perguntou Poirot. Não precisou, bastou o olhar. Um homem entende quando uma mulher o escolhe, respondeu o conde, sem perceber o tom de ironia que Poirot carregava no olhar. O belga permaneceu em silêncio por alguns segundos. Monsieur, quando uma mulher quer encerrar um romance, ela o faz com silêncio. Quando deseja sangue, ela olha nos olhos. A condessa olhou? Victor ficou imóvel. Depois murmurou. Sim, e eu acreditei que ela queria justiça. Mas agora entendo. Ela só queria estar no centro. Poirot ergueu-se. E o senhor, monsieur, queria ser o herói. Mas em Veneza os heróis morrem cedo. Ele agradeceu ao inspetor e deixou a delegacia. Lá fora o dia estava enevoado e o som das gôndolas parecia mais lento, como se a própria cidade lamentasse a tolice dos homens. De volta ao Palazzo Bellariva, encontrou Lorenzo à beira de um colapso. O anfitrião andava de um lado para outro com o jornal nas mãos. As manchetes já tratavam o caso como uma tragédia romântica. 2 homens duelam por amor à dama da lagoa. As colunas sociais exaltavam o charme da condessa,
descrevendo-a como a mulher que fez a honra sangrar. Monsieur Poirot, disse Lorenzo aflito. Isso está acabando comigo. A cidade inteira fala do meu nome, do palácio, da condessa. Preciso que o senhor declare à polícia que foi apenas um acidente. Poirot respondeu calmamente. Um acidente é algo sem intenção, senhor. E aqui todos agiram com propósito. Lorenzo aproximou-se, suando. O senhor não entende. Adriana é uma convidada importante. Famílias influentes estão envolvidas. Preciso proteger o nome Bellariva. É curioso, murmurou Poirot. Como os homens chamam de honra o medo de perder reputação. Enquanto o anfitrião se calava, a condessa surgiu na entrada do salão, vestida de cinza, o rosto descoberto. Ouviu a conversa sem se esconder. Deixe o senhor Poirot trabalhar, Lorenzo, disse ela com voz firme. A verdade limpa mais do que o silêncio. Poirot olhou para ela com interesse. Uma frase nobre, madame. Vinda de quem construiu uma vida sobre segredos, soa quase poética. Ela o encarou. O senhor acredita que eu quis que eles se matassem? Eu acredito, madame, que a senhora entende perfeitamente como os homens agem quando são provocados. A condessa aproximou-se, firme, e disse: O senhor não compreende o que é ser mulher entre homens orgulhosos. Eles me transformaram em prêmio, não em pessoa. Poirot respondeu com frieza. E a senhora, em vez de negar o jogo, virou o troféu. Houve um breve silêncio. Lorenzo, desconfortável, tentou interromper. Por favor, isto está indo longe demais. Mas Poirot prosseguiu. Senhor Bellariva, diga-me, o senhor sabia que o barão havia feito um seguro de vida com o nome da condessa? O anfitrião empalideceu. Não, isso é impossível. Adriana manteve o olhar fixo em Poirot sem negar. Eu descobri há pouco. Ele quis me punir com generosidade póstuma. Ah, sim, disse Poirot, o gesto final de um homem que prefere a imortalidade ao esquecimento. Um orgulho ferido que deseja ser lembrado até como vítima. Ela respirou fundo. Todos os homens que me cercaram confundiram amor com posse, e quando perceberam que eu não podia ser possuída, quiseram me destruir. Ou morrer por isso, completou Poirot. O conde está vivo, madame, mas carrega uma culpa que não é apenas dele. A senhora o empurrou para o abismo com suas palavras medidas. A condessa cruzou os braços. Eu não pedi que ele matasse ninguém. Não, concordou Poirot, mas também não pediu que parasse. A conversa terminou ali. Poirot deixou o salão e foi até o estúdio do pintor morto. O corpo já havia sido removido, mas o ambiente permanecia intacto. O cheiro do perfume, o quadro inacabado e, sobre a mesa, a fotografia rasgada. O retrato mostrava o barão e a condessa em um baile anterior, sorrindo, antes que tudo desabasse. Um assistente de Ferrato, pálido e nervoso, contou o que sabia. O mestre disse que ela voltaria hoje. Ele parecia assustado. Disse que sabia demais. Sabia o quê? Perguntou Poirot. Que o barão queria morrer, monsieur. Que ele planejava tudo para que parecesse um duelo. Poirot ficou pensativo. E alguém o silenciou antes que pudesse repetir isso à polícia. De volta ao palácio, o detetive reuniu todas as peças. Orgulho, honra e desejo formavam um triângulo que girava em torno da condessa, mas havia algo a mais. O pintor, por algum motivo, estivera no local do primeiro crime, talvez como observador, talvez como cúmplice. Durante o jantar, Poirot conversou discretamente com Helena. Diga-me, mademoiselle, o que o pintor significava para a condessa? Ele a admirava, respondeu. Dizia que ela era
a mulher mais difícil de pintar do mundo, porque cada dia parecia outra. Interessante, disse Poirot. Homens pintam rostos, mas raramente veem o que há por trás. A moça hesitou e depois sussurrou. Monsieur, ouvi rumores. Dizem que o barão não morreu na hora, que alguém o encontrou ainda vivo. Poirot a fitou com atenção. Quem contou isso? Um gondoleiro. Ele jurou ter visto uma terceira embarcação próxima ao local do duelo. Uma terceira embarcação, murmurou Poirot. E quem estaria nela, senão alguém curioso o bastante para assistir à própria ruína? Ao se levantar, Poirot já sabia o que procuraria no dia seguinte. A testemunha invisível. O terceiro barco era a chave. Nele, talvez, estivesse a prova de que a honra não passara de uma encenação. Naquela noite, em suas anotações, escreveu: o orgulho masculino é o disfarce mais elegante do medo. Nenhum homem mata por amor. Mata para não parecer fraco. Enquanto as águas da lagoa batiam silenciosas nas pedras do cais, Poirot olhava pela janela do quarto e via o reflexo da lua tremendo como uma confissão. Veneza dormia, mas o orgulho de seus habitantes ainda respirava, disfarçado de honra, mascarado de paixão. O escândalo em torno da condessa Adriana Vale havia se tornado a principal conversa de Veneza. Nos cafés, as mulheres comentavam com indignação, os homens com fascinação disfarçada. Em uma cidade comandada por aparências, uma mulher livre era sempre vista como ameaça. Poirot percebeu isso ao caminhar pela praça de San Marco naquela manhã. Os olhares se voltavam quando o nome da condessa era mencionado, e o tom era sempre o mesmo, misto de admiração e condenação. Uma mulher que manipula homens poderosos só pode ser perigosa, ouviu de um jornaleiro. No Palazzo Bellariva, o clima era de isolamento. Lorenzo havia proibido visitas e mandado os criados falarem apenas o necessário. A condessa permanecia em seus aposentos, quase reclusa. Alguns diziam que estava doente, outros que tramava sua fuga. Quando Poirot foi recebido, encontrou-a diferente. Sem joias, sem maquiagem, sem o véu que usava como armadura. Era uma mulher comum, cansada. O senhor veio me acusar outra vez, monsieur? Perguntou ela. Vim compreender, madame, respondeu ele. Às vezes a verdade não se revela sob pressão, mas no silêncio. Ela sorriu com amargura. A verdade, monsieur, é que neste mundo uma mulher nunca está no controle. Apenas aprende a fingir que está. Fingir é um talento que exige disciplina, observou Poirot. A senhora o domina bem. Ela levantou-se, vagando pelo quarto. Desde jovem aprendi que o olhar masculino decide o valor de uma mulher. Ser bela é poder. Perder a beleza é perder o escudo. Então sim, monsieur, eu aprendi a usar o que restava a meu favor. Poirot respondeu com calma. O poder que nasce da aparência é instável, madame. Um espelho não protege ninguém de um golpe pelas costas. Ela o encarou desafiadora. E o senhor acha que eu escolhi isso? Que eu quis ser desejada mais do que compreendida? Nenhuma mulher deseja ser lembrada apenas por arruinar homens. Mas este é o papel que me deram. Poirot manteve o olhar sereno. Os papéis, madame, só continuam enquanto o público aplaude. A senhora poderia ter deixado o palco. E viver de quê? Ela retrucou com ironia. Do respeito? Respeito não paga hospedagem em Veneza? O detetive fez uma pausa antes de responder. E foi esse o motivo para aceitar o dinheiro do barão? Ela suspirou. Ele insistiu. Disse que me devia algo. Eu recusei, mas ele registrou mesmo assim. Poirot analisava cada palavra, cada pausa. A senhora sabia que, ao receber aquele benefício,
se tornaria o alvo perfeito. Sim, admitiu. Mas, Monsieur Poirot, diga-me, o que uma mulher sozinha pode fazer quando todos esperam que ela dependa de um homem? Sobreviver sem precisar de piedade, respondeu ele. O silêncio que se seguiu foi denso. Lá fora, os sinos tocavam ao longe. A condessa olhou para o espelho e murmurou: Eles me julgam porque sou mulher. Mas se eu fosse um homem que destruísse corações, me chamariam de charmoso. Poirot assentiu. A sociedade tem uma balança desequilibrada, madame. O crime de um homem é tragédia, o de uma mulher é escândalo. Ela se virou. Então por que o senhor me investiga com tanta insistência? Porque o crime não conhece gênero, respondeu Poirot. E o orgulho, quando manipulado por qualquer lado, sempre cobra um preço. Enquanto isso, Helena Bellariva observava a movimentação no palácio. Jovem, inteligente e invisível entre os poderosos, ela era o oposto da condessa. Onde Adriana usava charme, Helena usava discrição. Poirot percebeu isso e passou a se aproximar dela, certo de que guardava segredos. Numa tarde silenciosa, os dois se encontraram no Jardim dos Fundos. Mademoiselle, sabe o que mais me intriga? Perguntou Poirot. O que, monsieur? O motivo pelo qual o pintor Ferrato estava no local do duelo. Ela hesitou. Eu ouvi algo. Ele era amigo do conde. Tinha prometido ajudá-lo a provar algo contra o barão. Ajudá-lo como? O barão guardava cartas da condessa. Ferrato as tinha visto e ameaçava revelá-las. Poirot ergueu uma sobrancelha. Então ele tinha uma arma. Não uma pistola, mas a verdade. Helena confirmou com um leve aceno. E foi isso que o matou. No mesmo instante, um criado se aproximou com um envelope. Trazia o selo da polícia. Dentro, um relatório confirmava. O bilhete encontrado com o barão fora escrito por uma mulher, mas a caligrafia não correspondia à da condessa. Poirot mostrou o documento à jovem. Veja, mademoiselle, aqui está a prova de que alguém tentou imitar a escrita dela. O senhor acha que fui eu? Perguntou Helena, ofendida. Não, mademoiselle. Acho que alguém queria protegê-la. Ela empalideceu. O quê? Poirot a observou atentamente. O senhor Bellariva. A jovem ficou em silêncio. Depois murmurou. Ele tentou esconder o que sabia. O barão o ameaçava. Disse que arruinaria a família se ele não entregasse uma quantia. E ele pagou? Perguntou Poirot. Não. Ela respirou fundo. Mandou o pintor intermediar o acordo. Foi por isso que Ferrato estava lá. Poirot uniu as mãos, pensativo. Então o pintor estava entre todos os culpados, e por isso pagou o preço. Ao cair da noite, Poirot voltou aos aposentos da condessa. Ela estava diante da janela, olhando a lagoa escura. Há algo que precisa saber, madame, disse ele com voz baixa. O barão não morreu por paixão, morreu tentando esconder chantagem. Ela se virou surpresa. Chantagem? Sim. E o conde foi apenas o instrumento de um plano maior. A condessa manteve o olhar fixo. E o senhor acredita que fui eu quem planejou tudo isso? Acredito que, por uma vez, a senhora foi apenas uma peça. Ela respirou fundo. Curioso. Passei a vida sendo culpada pelos erros dos outros. Talvez tenha se tornado meu destino. Poirot respondeu com calma. O destino, madame, é a desculpa dos que se recusam a mudar o rumo. A conversa terminou ali, mas ao sair, Poirot notou algo que lhe chamou a atenção. Sobre a mesa, uma máscara de baile, ainda manchada de pó dourado, o mesmo encontrado no barco do barão. Na manhã seguinte, o detetive reuniu Lorenzo e Helena. O véu caiu, meus amigos. O crime não nasceu de amor, mas de medo. Lorenzo empalideceu.
Medo de quê? De exposição. O barão ameaçava destruir reputações, e nesta cidade, reputação vale mais que vida. Helena se levantou, aflita. Meu tio não o matou, monsieur. Eu sei, mademoiselle. Mas ele encobriu quem o fez. Lorenzo manteve o silêncio por alguns segundos, depois murmurou. Eu só queria proteger minha família. Poirot respondeu. E acabou alimentando a ruína dela. Enquanto o detetive saía do salão, o som das badaladas ecoava pelas águas. As gôndolas deslizavam lentamente e o reflexo dos lampiões parecia mais sombrio. Veneza, pensou Poirot, era o retrato perfeito de uma sociedade onde as mulheres eram julgadas por existirem e os homens por falharem em controlá-las. A névoa daquela manhã parecia mais espessa do que nunca, como se Veneza tentasse esconder a verdade que estava prestes a emergir. Poirot caminhava lentamente pelo cais, o bastão marcando o ritmo de seus pensamentos. Cada pista, cada detalhe, formava agora uma imagem completa. E, como sempre, a verdade era menos romântica do que todos desejavam acreditar. Na delegacia, o inspetor veneziano o aguardava. Monsieur Poirot, o conde insiste que o senhor o liberte. E o senhor insiste em chamá-lo de culpado? Perguntou Poirot. Ele confessou. Confessou um duelo que nunca aconteceu. O inspetor franziu o senho. Poirot abriu o caderno e começou a recapitular os fatos. O barão estava endividado, ameaçado e cansado. Tentou chantagear o senhor Bellariva com documentos comprometedores. Quando percebeu que perderia tudo, decidiu transformar sua desgraça em espetáculo. Simulou o desafio ao conde e preparou a própria morte, acreditando que assim arruinaria todos os envolvidos. Mas ele foi baleado, monsieur. Sim, por alguém que queria garantir que o plano não deixasse rastros. Poirot fez uma pausa. O segundo tiro veio de outra arma. A bala extraída do corpo não corresponde à pistola do conde. E a senhora Adriana Vale nunca atiraria. Então quem o fez? Perguntou o inspetor. Alguém com muito a perder. Horas depois, no salão principal do Palazzo Bellariva, todos foram reunidos. O anfitrião Lorenzo, a sobrinha Helena, a condessa Adriana e 2 oficiais de polícia. O silêncio era denso e o som distante das gôndolas parecia o único movimento da cidade. Poirot tomou o centro da sala. Meus amigos, a verdade, como a água de Veneza, reflete o que queremos ver. Mas quando o sol nasce, o reflexo desaparece. Ele olhou para cada um antes de prosseguir. O barão Emil Reinhardt planejou a própria morte. Escreveu o bilhete, marcou o encontro e levou consigo apenas uma arma. O conde acreditou estar duelando, mas, na realidade, apenas assistiu a um homem disposto a morrer. Helena levou a mão à boca. Então o conde é inocente? Inocente de assassinato, sim. Culpado de orgulho, certamente. Poirot continuou. Depois que o barão caiu, alguém se aproximou e disparou o segundo tiro. Esse tiro não foi de honra, foi de desespero. O olhar de Poirot pousou sobre Lorenzo. O homem empalideceu. Senhor Bellariva, o senhor estava no terceiro barco. Lorenzo tentou se levantar. Isso é absurdo. Não, monsieur. Um gondoleiro o viu. Ele descreveu o seu casaco, o mesmo que usava naquela noite, com o emblema dourado no bolso. O anfitrião manteve-se em silêncio. A condessa observava, impassível. Poirot prosseguiu, firme. O senhor foi até lá para impedir o barão de expor seus segredos. Ele ameaçava revelar transações ilegais que envolveriam o nome Bellariva em escândalo financeiro. O senhor levou uma pistola. Quando viu o corpo cair, atirou novamente, com medo de que o barão sobrevivesse e falasse.
Lorenzo passou a mão no rosto, trêmulo. Eu só quis proteger minha família. A ilusão da proteção, monsieur, disse Poirot, é o disfarce mais elegante da culpa. O inspetor avançou, mas Poirot levantou a mão. Espere, ainda há mais. O pintor Antônio Ferrato descobriu a verdade no mesmo dia. Foi ele quem levou as mensagens entre o barão e o senhor. Quando percebeu que havia se tornado testemunha de algo perigoso, tentou fugir. A condessa o procurou e encontrou apenas o corpo. A condessa respirou fundo. Eu fui até o ateliê, sim. Vi o corpo, mas não toquei em nada. Eu sei, madame, disse Poirot. O perfume no ar, o lenço sobre a cadeira, eram sinais de presença, não de culpa. Lorenzo olhou para ela desesperado. Adriana, por favor, eu não podia deixar que ele falasse. O barão teria destruído tudo. Ela manteve o olhar fixo. E o senhor destruiu muito mais. Poirot caminhou lentamente até o centro. Todos aqui viveram dentro de ilusões. A condessa acreditava controlar os homens. O conde acreditava lutar por amor. O barão acreditava em vingança. E o senhor Belariva, acreditou que poderia lavar o nome da família com sangue. Mas a moral, meus amigos, não é reflexo, é profundidade. E em Veneza, poucos têm coragem de mergulhar. O inspetor fez um gesto e 2 guardas se aproximaram de Lorenzo. Ele não resistiu, apenas disse com voz fraca. Eu queria apagar o erro. Poirot respondeu. Os erros não se apagam, monsieur, apenas afundam, e mais cedo ou mais tarde voltam à superfície. Quando Lorenzo foi levado, a condessa permaneceu imóvel, olhando pela janela. Helena chorava em silêncio. Poirot se aproximou da jovem e colocou uma mão em seu ombro. Mademoiselle, não lamente demais. Seu tio acreditava estar fazendo o certo. É assim que os piores crimes começam. Ela ergueu os olhos. E a condessa? Poirot suspirou. Ela é livre. Não por inocência, mas porque o crime que cometeu foi moral, não legal. Mais tarde, no cais, Poirot encontrou Adriana sozinha, observando a lagoa. O vento noturno balançava o véu leve que voltara a usar. Então, Monsieur Poirot, o senhor venceu, disse ela. Não, madame. Ninguém vence quando a verdade vem tarde demais. Ela sorriu, triste. O senhor fala como se eu tivesse perdido algo. A senhora perdeu a ilusão de que podia controlar o jogo. A condessa virou-se para a água. Talvez eu nunca tenha controlado nada. Talvez só tenha aprendido a sobreviver num mundo que exige que sejamos algo que não somos. Poirot ficou em silêncio por um momento. A senhora é uma mulher que aprendeu a ser espelho. Mostra aos outros o que eles desejam ver. E o senhor, monsieur? Perguntou ela. O que vê? Vejo uma mulher que confundiu admiração com liberdade. Ela desviou o olhar. E o senhor acredita na liberdade? Acredito na consciência, respondeu ele. É a única coisa que permanece limpa quando as máscaras caem. A lua refletia-se na água, tremendo como se respirasse. A condessa caminhou até o limite do cais, e por um instante, Poirot pensou que ela se jogaria. Mas ela apenas soltou o véu, deixando-o voar sobre a lagoa. Diga-me, Monsieur Poirot, disse ela sem olhar para trás. Existe alguma mulher que não viva sob julgamento? Existe, madame. A que decide não se esconder. Ela riu baixinho. Então talvez eu ainda possa começar. Poirot a observou desaparecer na névoa. Não sabia se ela deixaria Veneza naquela noite, mas tinha certeza de que para ela aquele caso não terminara. Quando voltou para seu quarto, o detetive escreveu as últimas linhas do relatório. O crime não é sempre a morte. Às vezes é a mentira em que se escolhe viver. A honra mata, o amor disfarça,
O orgulho cega, mas a ilusão é o verdadeiro veneno. Dobrou o papel com cuidado, apagou a luz e, antes de dormir, murmurou: Veneza, minha bela assassina, teus espelhos nunca mostram o que és, apenas o que desejas que vejam. O caso estava encerrado, a polícia tinha sua confissão, os jornais sua manchete e Veneza, como sempre, seu novo escândalo. Mas, para Hercule Poirot, a verdadeira conclusão nunca estava nos relatórios. Estava nos rostos, nos silêncios e naquilo que as pessoas faziam quando acreditavam que ninguém as observava. Naquela tarde, o sol se punha sobre os canais e a cidade recuperava lentamente sua rotina. As gôndolas voltavam a deslizar com calma e o som distante de um violino ecoava entre as fachadas antigas. Para o público, a tragédia era apenas mais uma história de paixão. Para Poirot, era um retrato da natureza humana, bela, disfarçada e fatal. O conde Victor Arlen foi libertado após nova análise balística. O tiro que matou o barão não havia partido de sua arma. Quando deixou a delegacia, estava irreconhecível, o olhar vazio, a postura curvada. Honra restaurada, diziam os jornais. Mas Poirot sabia que não havia honra em sobreviver à mentira. A condessa Adriana Valley deixou o Palácio Bellariva em silêncio, sem despedidas. Desapareceu como havia chegado, envolta em véus e mistério. Alguns diziam que partira para a Suíça, outros que embarcara rumo ao Oriente. Nenhum rumor a confirmava, e talvez fosse melhor assim. A cidade precisava de lendas, e ela sabia como se tornar uma. Quanto a Lorenzo Bellariva, seu nome desapareceu dos círculos sociais. As empresas foram vendidas, os criados dispensados e o palácio ficou vazio. Veneza não perdoava quem manchava sua reputação. A cidade amava o espetáculo, mas esquecia rápido os culpados. Poirot, por sua vez, caminhava pelas ruelas estreitas em direção à pensão modesta onde estava hospedado. O caso o deixara reflexivo. Havia solucionado o crime, mas não a dor. Nenhum raciocínio, por mais exato que fosse, poderia consertar o que o orgulho e o engano haviam destruído. No café da esquina, o garçom o cumprimentou com respeito. O senhor prendeu o assassino, Monsieur Poirot. A cidade fala apenas disso. Ah, sim, respondeu ele, mexendo o açúcar no café. Mas quem fala da vítima verdadeira? O barão, monsieur? Poirot balançou a cabeça. Não, a verdade. Ela também foi morta, e por muitos. O garçom não entendeu, mas sorriu, como quem tenta acompanhar um raciocínio que lhe escapa. Poirot deixou algumas moedas sobre a mesa e levantou-se, olhando o reflexo do pôr-do-sol nas águas. Em seu relatório final, escreveu: Os crimes de Veneza não nascem de ganância, mas de vaidade. Aqui, até o amor é um espelho, e cada reflexo mente um pouco mais do que o anterior. O homem que mata por orgulho e a mulher que manipula por medo são duas faces do mesmo vício. Acreditar que podem enganar o próprio destino. No dia seguinte, o conde partiu em silêncio. Helena o observou do cais, com lágrimas contidas. Poirot aproximou-se e disse: Mademoiselle, o Sr. Arlen carrega uma culpa que o tempo aliviará, mas não apagará. Ele ainda a ama, respondeu ela, olhando para o horizonte. E isso o destruirá mais do que qualquer prisão. Poirot assentiu. O amor mal compreendido é mais letal que o ódio. Ela olhou para ele, com uma expressão que misturava dor e curiosidade. E o senhor, monsieur, nunca amou alguém assim? Não, mademoiselle. Eu aprendi a amar a verdade. E ela, diferentemente das pessoas, nunca me traiu. Helena sorriu com tristeza.
Então o senhor é o homem mais livre que conheço. Ou o mais solitário, respondeu Poirot. No mesmo dia, o corpo do barão foi sepultado sem cerimônia. Nenhum amigo compareceu, apenas a chuva fina e um padre cansado. A condessa enviou uma coroa de flores brancas, sem bilhete. Era seu último gesto, ou talvez apenas mais um disfarce. Quando o sino da igreja terminou de soar, Poirot ficou observando o caixão sendo baixado. O vento balançava as cortinas de seu guarda-chuva e ele murmurou: em Veneza, até a morte parece ensaiada. Ao retornar para o hotel, encontrou sobre a escrivaninha um envelope. Nenhum remetente. Dentro, uma única folha. Obrigada por não me odiar. Assinatura: A.V. Poirot guardou a carta no bolso do colete. Não mostraria a ninguém. Não por compaixão, mas porque havia compreendido o suficiente. O bem e o mal, para ele, nunca foram opostos, apenas intenções mal equilibradas. Mais tarde, em conversa com o inspetor, ele resumiu o caso. 3 mortes, 2 culpados, uma cidade inteira fingindo inocência. O senhor fala como um poeta, Monsieur Poirot? Não, como um homem cansado de ver a beleza encobrir o crime. O inspetor riu, nervoso. E acha que isso mudará? Poirot terminou seu café. Não, meu caro. O mundo gosta demais de suas ilusões. Eu apenas retiro a máscara quando o espetáculo termina. Naquela noite, enquanto as luzes de Veneza se refletiam na lagoa, Poirot empacotou suas coisas. Partiria no primeiro trem da manhã. Antes de dormir, escreveu sua última nota no diário de investigações. A verdade é como a maré. Ela recua, mas sempre volta. Nenhum véu, por mais belo, pode escondê-la para sempre. Ao amanhecer, o barco partiu lentamente, cortando a neblina. A cidade despertava preguiçosa, indiferente ao drama que vivera. No cais, Helena observava a embarcação sumir no horizonte. Talvez imaginasse que aquele pequeno homem de bigode meticuloso havia levado consigo todos os segredos da lagoa. Mas Poirot sabia, os segredos de Veneza nunca partem. Apenas mudam de disfarce. Enquanto o som distante dos sinos ecoava sobre as águas, ele olhou para trás uma última vez e murmurou: Adeus, cidade das máscaras! Que teus reflexos continuem belos o bastante para esconder a verdade. E assim, Hercule Poirot deixou Veneza, com a mente tranquila, mas o coração pesado. Ele resolvera o crime, mas não o mistério mais profundo, o da natureza humana.